Estado autoritário, ditatorial, versus um Estado totalitário. E por que que nós estamos vivendo em um Estado totalitário no Brasil hoje? Basicamente o seguinte: qual que é a diferença de um Estado autoritário para um Estado totalitário? Um Estado autoritário ou ditatorial, ou enfim, um Estado pessoal, como é o caso da Coreia do Norte, eles têm uma característica específica, que é o monopólio da máquina política, da opinião política e das principais instituições políticas da sociedade. Então, você estando em uma ditadura, você estando em um Estado autoritário, você tem um Estado, né, que você tem um cabeça, que pode ser o partido, pode ser uma pessoa, e essa cabeça, ela define todos os ramos políticos do país. E é isso. A grossíssimo modo a gente está falando deste tipo de evento. E o que é um Estado totalitário? Um Estado totalitário é um Estado que ele se força a regular todos os aspectos de uma sociedade, todos os aspectos de interações humanas. Que quando a gente fala de uma regulação, a gente está falando de regular comportamentos humanos, regular a vida humana, né? Definir o que um ser humano pode fazer e o que ele não pode fazer. Então, aí a gente consegue enxergar algumas figuras dentro do cenário político. Então a gente pode ter um Estado autoritário que não seja totalitário? Podemos. Temos, por exemplo, alguns estados, né, nações, que você tem a figura do rei, mas essa figura do rei, ela fala: eu tenho poder político, eu tenho poder de representação internacional, não vai ter outro partido, não vai ter etc e tal, mas a sua vida, ela não vai ser regulada até o último detalhe. Cara, você pode construir a sua casa do jeito que você quiser, você pode frequentar as escolas do jeito que você quiser. Óbvio, a gente vai ter conteúdos específicos para falar de determinados assuntos, mas no geral é uma sociedade livre. Pô, eu quero fazer uma associação aqui de tiro na minha cidade. Se o regime permite, beleza, você pode fazer. Poxa, eu quero iniciar um negócio. Beleza, faz essa parte burocrática, mas você pode fazer. Olha, eu quero fundar uma banda de rap. Cara, beleza, você pode fazer. Um Estado totalitário, e o contrário também é verdade, a gente consegue ter um Estado totalitário que não seja necessariamente autoritário. O próprio Estados Unidos, ele é um Estado totalitário, o Brasil é melhor ainda, ele é um Estado totalitário, ou seja, tudo que você for fazer no Brasil, você tem uma lei, você tem uma agência, você tem um fiscal que ele está ali para definir o que você pode fazer ou não. Poxa, eu quero tomar leite. Você pode tomar leite direto da vaca? Você pode, se a vaca for sua. Se você pegar, mas eu posso vender o leite direto da vaca, leite não pasteurizado? Não posso. É crime, porque o Estado decidiu assim. Poxa, cara, eu posso fazer, sei lá, montar um plano de saúde que é específico para homens, ou seja, não vai ter consulta ginecológica, a gente não vai ter algumas coisas, e vamos supor que esse plano de saúde ele seja um regime bem focado, assim, sabe? Então a gente vai ter o urologista, a gente vai ter o cardiologista, a gente vai ter o nefrologista e a gente vai ter o oncologista. Só. Posso fazer isso? Não pode. Porque a regulação da área da saúde diz que você tem que ter qualquer plano de saúde, você tem que ter um conjunto mínimo de serviços e alguns desses serviços são específicos de mulheres. Então eu não consigo fazer isso. Cara, eu posso fazer um poço artesiano na minha propriedade, respeitando impactos ambientais? Não pode. Porque o Estado brasileiro decidiu que não é para fazer e pronto, certo? Ele tem capacidade de executar essa proibição? Não. Muitas vezes não, certo? Mas poder você não pode. Então, essa é a principal diferença. O Estado brasileiro, ele está incluso em absolutamente todos os cantos, quinas e nuances da vida moderna.
Ele regula tudo, ele define o que você pode fazer e o que não pode fazer. A gente fala Estado brasileiro, mas tudo isso começa da classe política, né? Que ninguém respeita, ninguém acha que são pessoas inteligentes ou pessoas bem intencionadas, e as decisões ali tomadas, sancionadas ou não pelo presidente, eles acabam se propagando pelo resto da máquina estatal, que também todo mundo sabe que é extremamente corrupta e extremamente mal intencionada e egoísta. Então eles preferem muito bem o próprio bem do próprio funcionário público, do contratado, etc., do que alguma lógica, algum bom senso que melhore, né? ou que priorize a vida do cidadão. Mas enfim, divagamos. O Estado brasileiro, enfim, não vou entrar no ponto de ser autoritário, mas ele é um Estado totalitário, certo? E aí você pode ter estados totalitários, que são autoritários, que são totalitários. Você pode ter estados não autoritários, que são totalitários. E, enfim, você pode fazer as 4 combinações. Só que é importante a gente entender a distinção. Hoje, podemos argumentar que sim, o Estado brasileiro ele é autoritário, né? Eu não vou querer entrar em muitos detalhes aqui, porque eu também não quero me enrolar com isso, não vale a pena, é só uma opinião de uma pessoa desconhecida na internet. Mas, hoje o Estado é totalitário. Combater um Estado autoritário é difícil, porque a gente está falando que o cara que detém o poder político, ele detém o controle das Forças Armadas. Então você vai ter que meio que lutar contra isso. E não é uma coisa né, que a maioria das pessoas está disposta a fazer, e eu também não. Mas lutar contra um Estado totalitário é totalmente possível. É a gente, cara, reclamar de novos impostos, reclamar de novas regulamentações, a gente pedir para determinadas coisas serem flexibilizadas ou abolidas por completo, e a partir daí sim a gente conseguir reduzir o que o Estado vai ditar das nossas vidas. Hoje ele dita totalmente tudo. Mas com pressão popular, né, com contatos, ou com um jeitinho brasileiro, né, que eu não concordo, porque eu sou um legalista e eu nunca diria nada contra a lei na internet, até porque o flagrante é eterno, mas não precisa nem ser eterno porque eu sou um legalista. Mas pessoas não legalistas diriam que, cara, você pode pegar um leite cru ou vender um leite cru desde que você não tenha nota, entende? Que você pode fazer determinadas ações desde que fujam do coisa do Estado. Novamente, sou um legalista. Não façam isso. Mas vocês podem legitimamente, legalmente, solicitar, lutar, espernear para a gente ter um Estado menos totalitário na nossa vida. Então, primeiro a gente precisa entender a diferença, para então a gente entender quais são os cursos de ação que poderão ser tomados.